Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Continuaremos com o nosso primeiro dia de palestra com a Valéria Maria de Andrade. Ela é diretora de recursos humanos da Vertex Farmacêutica. O tema da palestra de hoje é Você como protagonista da sua vida. Lembrando que as perguntas podem ser feitas através do Q&A ao longo das palestras e serão respondidas ao final da palestra. Desculpa. Valéria, eu conversei aqui com a coordenadora, ela liberou o bate-papo, então eu vou liberar aqui para você poder conversar com eles através do bate-papo, tá bom? Ah, legal. Obrigada. Boa palestra, a palavra é sua. Obrigada. Gente, é um prazer estar com vocês. Vou dividir aqui a minha tela. E antes de eu começar dividindo um pouco da minha experiência com vocês, eu queria que vocês me falassem pelo chat aqui, pelo bate-papo, em uma palavra, talvez, ou em uma frase, o que vocês esperam ouvir de mim? Como é que veio o interesse de vocês em ouvir o que eu tenho a dizer? Enfim, eu queria entender um pouquinho da expectativa de vocês em relação a essa 1 horinha que a gente vai estar junto. Vocês podem colocar pelo chat. Pode escrever, pessoal, acho que eu liberei já. Não fica com vergonha. Sem expectativas? Bom, então vamos em frente. Bom, o que eu tenho a dividir com vocês é como eu fui apresentada, meu nome é Valéria Maria de Andrade, eu tenho 46 anos, sou nascida em São Paulo, eu me formei em administração de empresas pela PUC, fiz uma especialização nos Estados Unidos em gestão de pessoas, na Universidade da Califórnia, em Riverside, fiz pós-graduação em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, falo inglês, falo espanhol, falo francês, agora eu estou aprendendo alemão. Sou diretora de recursos humanos da Vertex, sou responsável pelo Brasil e sou responsável pela Europa East, que compreendem os países Alemanha, Áustria, República Tcheca, Polônia e Suíça. Também tenho a minha consultoria, que chama VMA People Management Consulting. Eu sou filha única, casada com o Lars, que vocês veem na foto, e eu sou mãe da Caroline e da Beatriz. A Carol é aluna do Pio 12 no primeiro ano. A primeira reflexão que eu trago aqui para vocês é o que é sucesso. E depois a gente vai falar um pouquinho de como chegar até lá, e eu vou dividir um pouco com vocês a minha trajetória. Eu queria ouvir de vocês, eu trouxe algumas ideias, mas o que é sucesso para vocês? Então, se vocês puderem colocar no chat, antes de eu mostrar um pouco do que eu trouxe, eu queria ouvir de vocês. O que é sucesso? Alguém tem alguma ideia? A Mariana Nalesso falou que sucesso é ser feliz. Eu concordo com ela. Boa, eu também. Que mais? Alguma outra ideia? Essa é uma boa definição de sucesso.
Ó, deixa eu dividir com vocês alguns exemplos que eu trouxe, tá? Então, aqui, né, é a definição do dicionário, né, substantivo masculino, aquilo que sucede, acontecimento, fato ou ocorrência. Qualquer resultado de um negócio, de um empreendimento. Bom, esta é uma possibilidade. Para o Richard Shell, que é um professor da Wharton, que é uma universidade bem interessante nos Estados Unidos, é quando você se sente bem consigo mesmo, com suas decisões. Não significa apenas alcançar metas, mas sentir prazer com isso. Para o Steve Jobs, né, que todo mundo conhece, ele está convencido que metade do que separa os empreendedores de sucesso para os de não sucesso é a perseverança. Vamos anotar essa frase. Para o Elon Musk, que é o CEO da SpaceX e da Tesla Motors, ele gosta de ser envolvido em coisas que mudam o mundo. Tem tudo a ver com o que ele faz, né, pessoal? E para o Jeff Bezos, e essa, né, assim, eu adoro essa interpretação dele de sucesso, é você rir frequentemente e muito, é você ganhar os respeitos de pessoas inteligentes e afeições de crianças. É ganhar apreciação dos críticos honestos e o respeito dos amigos falsos. Apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo melhor do que você encontrou, fazer coisas, né, que te deixam pela saúde, pelas crianças, né, pela natureza, defender condições sociais, conhecer ainda mais a vida e reconhecer a vida que você viveu. Isso para ele é ter sucesso. Então, isso está na geladeira do Jeff Bezos da Amazon. E aí vem a minha definição, né, modesta, Valéria aqui, né, dando a minha definição de sucesso, né? Então, para mim, gente, o sucesso é muito consequência das suas escolhas. Então, independente do que seja o sucesso para você, ele vai ser consequência das suas escolhas, que passa por você querer alguma coisa e você está disposto a pagar um preço, você acreditar que você pode e você está disposto a pagar um preço e você conseguir realizar. E aí eu sempre digo que você é do tamanho dos seus sonhos. E os seus sonhos podem ser grandes sonhos ou seus sonhos podem ser sonhos pequenos, está tudo certo, né? Sem julgamento em relação aos sonhos. Mas é você que transforma seus sonhos em realidade, né? Trabalhando por eles. E aí eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória e por que eu acredito em tudo isso. Bom, então, a minha infância, eu vim de uma família muito humilde, de uma cidade interior chamada Casa Branca, que eu duvido que vocês conheçam, porque é uma cidade que nem tem no mapa, tem 20 mil habitantes, contando com as galinhas, enfim. É uma cidade bem pequenininha. Eu estudei em colégio estadual praticamente a minha vida inteira. As minhas férias eram lá em Casa Branca. Eu só tinha presente no Natal, enfim, ganhava a roupa dos prêmios mais velhos, era uma vida muito simples. No final de semana, eu tinha um pai e uma mãe que eram realmente meus pais, né? Tinha padrinhos, enfim, não tinha dinheiro, mas tinha amor de sobra. O meu sonho, quando eu era criança, era morar em Casa Branca, porque eu achava Casa Branca o máximo. Eu morava aqui em São Paulo e eu ia para Casa Branca todo final de semana. Eu sou filha única, então eu tinha um sonho de ter uma irmã. Eu sonhava em entrar no mar. Eu só conhecia a praia quando eu tinha 11 anos. E eu tinha um sonho de ter muito dinheiro para poder passear de carro, ter telefone e andar de avião. Sonhos modestos, né? Eles foram se aprimorando com o tempo. E aí as minhas crenças, porque as nossas crenças, gente, elas norteiam muito do que a gente é e do que a gente vai se tornar. Então, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Então, eu sempre repeti isso, me lembro de repetindo isso quando eu era criança, né? Tudo posso naquilo que me fortalece, naquele que me fortalece. Falava assim, meus pais falavam que Deus ajuda quem cedo madruga, que você colhe aquilo que você planta, que você não recebe nunca uma cruz maior do que aquela que você consegue carregar, e que tudo que você recebe você tem que agradecer.
Tinha também uma crença muito grande na perseverança, então ali atrás a gente viu que sucesso é ter perseverança, né? Então a gente caía, né, e levantava e falava, do chão não passa. Então vinha uma dificuldade, levantava, do chão não passa. Depois da noite escura vem o amanhecer, então assim, depois que passa a turbulência, alguma coisa boa vai acontecer, e a gente nunca desiste, nunca, nunca, nunca. Tinha também um valor muito forte de ética, né? Então, lá em Casa Branca tinha muito isso, que a gente não podia ficar falada, né? Então, e meu avô sempre falava isso, você pode perder dinheiro, você pode perder tudo, mas não vai perder seu nome e seu sobrenome. E diziam também que o mundo é menor que Casa Branca, a gente sempre encontra um conhecido ali na esquina. O que depois, com o tempo, eu descobri que é verdade. E aí, gente, por trás da dificuldade sempre teve uma oportunidade. Esse foi o meu primeiro trabalho, vendendo bolo de chocolate. Esse trabalho surgiu porque quando eu estava na 8ª série, eu queria participar da cerimônia de formatura e eu não tinha dinheiro. E aí a diretora da escola me falou assim, mas você sabe fazer alguma coisa? Eu falei, olha, isso eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu sei fazer bolo de chocolate. E ela falou, então vem aqui e vende seu bolo de chocolate. A gente libera um espaço na cantina, você vende. Meu bolo de chocolate foi o maior sucesso. Depois eu acabei virando empreendedora de bolo de chocolate, comecei a vender bolo de chocolate pra caramba. E aí eu descobri que ganhar o dinheiro próprio era muito bom, né? Então, assim, poxa, que legal. E aí, assim, comprei naquele ano, eu comprei presente para os meus pais de Natal, foi muito legal. E aí, gente, foi bem na época que eu estava, né, entre, né, o 9º ano e o cursinho, né, eu tinha que pagar para me sustentar, então o que eu fui fazer? Fui ser empreendedora de bolo de chocolate, então assim, eu mudei de escola, mas eu continuava vendendo bolo de chocolate na minha antiga escola. Eu fui professora de matemática do Kumon, eu fui professora de matemática particular, e eu também dava aula para criança, berçário e maternal. Nessa época também eu comecei a namorar, meu primeiro namorado, né? Isso, vocês vão entender que ele tem um papel importante na minha vida, porque a gente tinha sonhos e projetos muito diferentes. Então, o meu sonho, o meu projeto naquele momento era estudar, trabalhar, conhecer o mundo, morar fora, casar, ter filhos, ganhar muito dinheiro e passar a lua de mel na Itália. O meu namoradinho naquela época, ele queria casar e ter filhos, a gente estava alinhado nisso. O sonho dele era morar em Casa Branca, ele queria que eu fosse professora lá em Casa Branca, o que, né, era possível, e o sonho dele era passar a lua de mel em Poços de Caldas. E aí eu falava para ele, não, Marco, a gente vai, né, prosperar, a gente vai passar a lua de mel na Itália. Ele falava, você tá louco, isso não é pra gente. Nós vamos casar, vamos passar a lua de mel aqui em Poços de Caldas. Eu falava, eu não. Eis que veio a minha primeira grande escolha, que foi decidir qual era o curso que eu ia fazer na faculdade. E aí, antes de contar o resto da história, eu queria ouvir de vocês. Vocês tiveram já uma grande escolha para vocês fazerem? Que escolha foi essa? E como é que vocês fizeram essa escolha? Vocês já decidiram qual é o curso que vocês vão fazer? Essa é uma decisão importante, né, gente? Temos alguma ideia? Já realizei uma decisão desse tipo, muito bom. Alguém mais? Não seria tão, mas do mesmo gênero. Perfeito. Bom, vou dividir com vocês. A minha primeira grande escolha que eu fui fazer foi qual era a faculdade que eu ia estudar. E aí, a gente precisa entender um pouco, né, o que norteia os nossos princípios, né? Então, assim, naquele momento, né, o que eu pensava, né, para a minha vida, para a minha carreira, eu gostava muito de matemática, né, vocês viram, dei aula no Kumon, dava aula de matemática, mas eu não era uma pessoa essencialmente de exatas. Eu tinha uma questão de comunicação muito forte,
E eu tinha um desejo muito grande, gente, de, né, fazer um mundo melhor. Eu era muito... eu tinha uma ideologia muito forte, sei, né, assim, nessa época, eu vou falar para vocês de data, vocês vão se lembrar, em 92, a gente, que era quando eu estava fazendo o cursinho, a gente teve o impeachment, eu fui cara pintada, fui lá no MASP, fui defender, porque eu achava um absurdo aquilo tudo que estava acontecendo com o Brasil. Mal eu imaginava o que ia acontecer depois, né? Mas, enfim, eu achava que a gente tinha um papel, né, em transformar isso. E eu achava que esse papel era através do capital, era através do marketing. E aí eu fui prestar, eu prestei administração, né, de empresas com ênfase em marketing. Na verdade, eu prestei administração de empresas e eu prestei marketing. E eu entrei em duas faculdades, eu entrei na PUC e eu entrei na SPM. Fui conhecer as duas. Escolhi a PUC porque quando eu cheguei lá e eu vi aquele monte de gente diferente, juntas, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu vou aprender mais aqui do que meu curso. Então, essa foi a minha primeira decisão, né? Eu fui... Eita, por que não tá? Peraí, eu vou parar de compartilhar aqui e continuar, tá, gente? Deu um probleminha aqui, vamos de novo. Só um segundinho, tá, gente? Está entrando aqui. Legal. Então, essa foi a minha primeira grande escolha. Fui para a PUC, né? Muito baseada nisso. Quero trabalhar, quero fazer um mundo melhor, quero trabalhar com a área de marketing. E aí, quando eu fui para a PUC, na época era uma faculdade muito cara, né? Meus pais falavam para mim, minha filha, como é que a gente vai pagar essa faculdade? Isso é muito caro, a gente não vai conseguir. Né? E aí, eu falei, naquele momento eu falei, não, gente, vamos lá, nós vamos tentar, né? Então, eita, travou aqui de novo. Eu vou por aqui, tá, gente? Que tá melhor. Então, eu falei, não, a gente vai, né? Eu posso, eu consigo, né? E a gente vai conseguir. E aí eu entrei na PUC, logo na sequência arrumei um trabalho efetivo para me ajudar a pagar a faculdade, então fui, né, trabalhei no Bradesco, trabalhava de dia, estudava de noite, dormia pouco, coisa que quando a gente é novo a gente não se incomoda em fazer. E aí, gente, várias conquistas foram acontecendo. Então, eu comprei a minha Vespa azul, sim, sou eu, olha que linda, na minha Vespa azul. Fiz minha primeira viagem de avião, né? Fui para o Nordeste. E só que eu queria mais para mim. Bom, nesse momento eu não precisava nem dizer para vocês que meu namoradinho lá de Casa Branca já tinha dançado, né? Porque quando eu entrei na PUC e vi que o universo era um universo de possibilidades, eu vi que a gente estava muito desconectado. E eu realmente sonhava em passar minha lua de mel na Itália, aí nessa época eu já comecei a sonhar morar fora, aí eu comecei a ganhar confiança, falei, não, através do meu trabalho eu vou realizar tudo aquilo que eu quero. E aí, no Bradesco, eu vi que eu não ia, né, sair muito daquilo onde eu estava, então eu falei, eu abri mão daquilo e resolvi fazer estágio. Numa empresa chamada Dextron, que era uma consultoria de 3, 4 funcionários. E aí eu tive que responder perguntas para entrar lá. Quantas bolinhas de ping-pong cabem nessa sala de reunião? Isso foi meu processo seletivo, tá? Eu entrei como estagiária da área de marketing, então eu fazia, nessa época não tinha estágio de 6 horas, você trabalhava o quanto você desse, porque você tinha que mostrar trabalho, então eu trabalhava 12 horas por dia, e a minha forma, meu comportamento era, me dá isso aqui que eu faço. Ah, o consultor estava precisando de ajuda. Você sabe mexer em Excel? Não sabia. Não, mas me dá que eu aprendo. Aí ia lá na faculdade e falava, quem é que sabe mexer em Excel aqui? Me ensina aqui que eu preciso aprender, eu tenho um trabalho para entregar para o consultor. O que aconteceu comigo, gente, foi que eu fui efetivada no penúltimo ano da faculdade, porque são 5 anos de administração de empresas,
No terceiro ano eu fui efetivada. E aí vocês falam, nossa, mas como isso, né? Naquela época isso era muito difícil. Eu tive a sorte, a felicidade, hoje eu acredito na palavra sincronicidade, de conhecer o Celso Ienaga, que é esse moço que está aqui na foto, que era um dos sócios da consultoria, né? E o Celso, ele falava assim para mim, Val, a gente tem que ter visão, a gente tem que saber onde a gente quer chegar e a gente tem que estar preparado para chegar lá, né? Então, a gente tem que se preparar, conhecer, estudar mais do que os outros. A Dextron era uma companhia pequenininha e ela brigava com gente muito grande no mercado. Ela brigava com a McKinsey, ela brigava na época com a Ernst Young, e o Celso ele não desistia. Tanto que a Dextron, falei para vocês, eu entrei lá, nós éramos em 3, 4. Quando eu saí de lá, um pouco depois, nós éramos em 100 funcionários. E hoje a Dextron é considerada uma das consultorias de referência. O Celso ainda é CEO e hoje ele ainda é meu mentor. Eu acho ele uma pessoa incrível, eu tenho, nossa, muita sorte de ter essa possibilidade de ter essa proximidade com eles. E ele sempre dizia isso para mim, falava, Val, não desiste, você é do tamanho dos seus sonhos. Naquela época, eu não pensava em trabalhar com RH, né? E aí, um dia, o Celso virou para mim, a gente tinha um projeto, tinha um cliente chamado Multibras, que hoje é o Whirlpool, a gente tinha projeto com esse cliente, né? Eu era estagiária dos projetos, os projetos de marketing, e esse cliente precisou de uma necessidade de um projeto de RH que não tinha ninguém para fazer. E aí o Celso chegou para mim e falou assim, olha, Val, eu não quero perder esse projeto, eu não vou deixar outra consultoria entrar lá. Se você fizer bem feito, eu te efetivo agora, você está no terceiro ano da faculdade. Puxa vida, não fala isso para uma menina que tem 20 anos, que tudo que mais quer na vida é ser efetivada, não é? E aí eu fiz o projeto, né? E aí eu fui efetivada, e o efeito colateral disso, pessoal, é que eu descobri que recursos humanos é a minha vida. Eu gosto mesmo de gente. Eu descobri ali, naquele momento, fazendo aquele projeto. Só que eu estava já numa carreira, né, na faculdade, né, ia me especializar em marketing. O que você faz com isso tudo, né? Então, eu concluí o que eu tinha que concluí a faculdade, e aí depois eu resolvi morar fora, e aí eu fui estudar mais sobre gestão de pessoas. Nesse momento, eu fiz um novo planejamento para mim, né? Então, falei, vou planejar minha vida até os 30 anos. Então, até os 30 anos, eu ia concluir a faculdade, fazer um curso de especialização nos Estados Unidos, ter uma posição gerencial em uma multinacional, ter um carro e uma casa própria, eu ia me casar, eu ia fazer a minha lua de mel na Itália, que vocês sabem, era o meu primeiro sonho, e eu ia ter meu primeiro filho. Nisso eu devia ter uns 22, 23 anos quando eu fiz essa listinha. E aí as coisas foram acontecendo. Você faz sua lista, vai trabalhando para ela acontecer, e então foi uma década de realizações. Então, eu me formei na PUC, estudei em Riverside, fiz o MBA, comecei a trabalhar com recursos humanos, então, em várias companhias diferentes. E aí eu brinco que quando você faz aquilo que você realmente gosta de trabalhar, é um belíssimo parque de diversões. E aí trabalhei em várias empresas, então comecei, né, como headhunter na Roland Berger, depois recebi, enquanto eu estava na Roland Berger, uma proposta de trabalho para o grupo LVMH, que é um grupo que tem marcas muito famosas, Chandon, Christian Dior, Louis Vuitton. Da LVMH eu fui para o Abbott, que é uma empresa farmacêutica, onde eu fiquei 7 anos, foi minha grande escola, uma empresa maravilhosa, e aí fui progredindo, e do ponto de vista pessoal, me casei, né? Então me casei em Casabranca, então olha que linda, gente, essa é a matriz de Casabranca, estou fazendo aqui propaganda para vocês. E eu passei a minha lua de mel na Itália, como era dentro do esperado, né? E aí, como eu digo para vocês, você é do tamanho dos seus sonhos. Sabe o que aconteceu com o Marco Antônio? O Marco Antônio casou com uma moça professora lá em Casabranca e ele passou a lua de mel em Poços de Caldas. E assim, gente, eu não quero julgar. Sonho é sonho. Era o sonho dele passar a lua de mel dele em Poços de Caldas. O meu era passar a lua de mel na Itália. E aí cada um alcançou. Sei que quando eu tinha 29 anos, né, me veio uma dúvida.
Eu estava com 29 anos. Tudo que eu tinha feito naquele plano, vocês viram, eu fui ticando, fui fazendo, a coisa foi acontecendo, tudo. Só que dentro do meu plano, eu tinha o plano de ter meu primeiro filho até os 30, lembra? Só que eu estava com 29, e aí meu casamento não estava legal. O que aconteceu foi que eu casei com o meu melhor amigo, e ele continuava sendo meu melhor amigo, e hoje ele ainda é muito amigo meu. E aí eu tive que tomar uma decisão, e a decisão era, me separo ou eu engravido? Quando você não sabe o que fazer, você não faz nada. Então, o que eu fiz naquele momento foi fazer terapia. E aí, na terapia, eu falava, nossa, mas eu tenho um plano, eu tenho que cobrir um plano. E a minha descoberta foi que a gente tem uma liberdade, a gente pode mudar os planos. Do mesmo jeito que eu acreditava que marketing era a minha carreira e que eu ia morrer sendo marqueteira em um dado momento, né? Eu vi que eu podia mudar de ideia. Né? Então, assim, maternidade era uma coisa que estava no plano, mas eu podia postergar. Né? E eu não abria mão de compromisso com a minha felicidade. Sucesso é felicidade. Isso eu não abria mão. Então, resolvi refazer os planos. Né? Então, fiz o meu plano de 10 anos. Com 29, eu me projetei até os 40. E aí eu falei, sabe do quê? Eu vou viajar, vou conhecer o mundo. Então, pelo menos uma viagem em cada um dos 5 continentes eu vou fazer todo ano. Até os 40, eu vou ser diretora de RH numa multinacional. Até os 40, eu não vou ter dívidas. Até os 40, eu vou ser reconhecida como uma profissional que faz diferença nas empresas através da diferença na vida das pessoas. Porque RH, gente, é isso. RH é você acreditar que as empresas, elas podem ser melhores, elas dão mais resultados através de pessoas motivadas e felizes. Isso não sou eu que estou falando, tem um monte de estudo que comprova sobre isso. O Instituto Great Place to Work solta aí um monte de pesquisa, né, com indicador de produtividade totalmente relacionado a indicador de satisfação dos funcionários. Né. E até os 40 anos eu me planejava ser mãe. Né? Eu ia ser mãe de todo jeito. Se eu não tivesse encontrado uma pessoa bacana, né, como eu de fato encontrei, né, eu brinco que eu encontrei nos 42 do segundo tempo, né, nos 45 do segundo tempo, porque eu conheci o Lars, eu já tinha acho que 36, mas enfim, se isso não tivesse acontecido, eu ia adotar. Isso para mim estava muito claro, porque eu queria muito ser mãe. E aí você coloca seus planos, você joga para o universo, trabalha por eles e as coisas acontecem. Então, o que aconteceu? Continuei trabalhando. Então, na Ferring, trabalhava na Ferring, eu era head de recursos humanos. Fui para a Chiesi, que é uma outra farmacêutica, fui como diretora de RH. Na Kelly Services, também era empresa de consultoria, fui como diretora de RH. E há 3 anos, mais ou menos, eu recebi uma proposta da Vertex, que também é uma farmacêutica, como diretora de RH. Do meu ponto de vista particular, viajei, fui para todos os lugares que eu queria, né? Conheci o Lars, tive a Carol com 39 e a Bia com 41, quer dizer, tudo dentro do previsto. E aí, gente, meus aprendizados com essa experiência toda. E é isso que eu queria dividir com vocês, que eu acho que é o mais importante. Porque o que eu aprendo com essa jornada? Eu aprendo que, por mais que você faça seus melhores planos, suas melhores avaliações, imprevistos vão acontecer. Suas convicções serão testadas e você pode escolher outro caminho. Eu aprendi, gente, que assim, por mais que às vezes a gente tenha as expectativas dos nossos pais, a gente tem as expectativas das pessoas que convivem com a gente, quem está no controle da nossa bicicletinha somos nós, e é a gente que vai decidir. É muito óbvio isso, né, gente? Mas a gente faz escolha todos os dias, né? Por algum motivo vocês resolveram estar aqui comigo hoje. E eu espero de coração que isso agregue para vocês alguma coisa. Né? E a cada escolha é uma renúncia, tá tudo bem. E você pode também escolher não fazer escolha nenhuma. Né? Eu brinco, você pode escolher ser pipa. Né? E aí qualquer caminho vai te levar para algum lugar. Né? Agora, gente, acho que o que está por trás disso tudo é você nunca acreditar em você, não deixar de acreditar em você. Né? Porque tudo o que acontece na tua vida, você ou cria
ou provoca, ou permite. Se você não está num relacionamento feliz, você está permitindo isso. Se começa a pensar por essa perspectiva. E aí, gente, chegar no alto é muito bom. Só que o bom de chegar no alto é que você vê outras perspectivas. Então, quando eu tinha lá, e vocês lembram que meu primeiro sonho era morar em Casa Branca, meu primeiro sonho era um sonho muito baixo. Então, quando eu consegui chegar num patamar maior, eu consegui enxergar outras coisas, consegui abrir os horizontes. E é por aí que a gente vai. E aí, gente, o que eu tenho a dizer para vocês é que, assim, vocês devem estar no momento, talvez, de escolhas. E aí, talvez, uma pergunta que venha é, qual é o curso que eu escolho? Então, faço administração, faço engenharia, faço medicina? Escolha alguma coisa que te identifica. Escolha alguma coisa que você vai se sentir bem fazendo, ou que você acha que você vai se sentir bem fazendo. Mas, independente disso, gente, o que vai determinar o seu futuro é a sua atitude. É uma atitude positiva frente a todos os desafios que você vai ter pela frente. É uma atitude de você olhar para você no espelho e você vai falar, eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E se alguma coisa não surgir do jeito que você estiver planejando, lembra que você tem um compromisso com a sua felicidade. E você muda. Você pode mudar. E aí, gente, uma outra coisa que eu aprendi, e eu adoro essa passagem, eu adoro essa escrita do Ricardo Reis, para ser grande, ser inteiro, nada seu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa e põe tudo que és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Gente, isso é de uma profundidade. Então, é assim, quando você estiver fazendo alguma coisa, qualquer coisa que seja, se você nesse momento está se dedicando para entrar na faculdade, se joga, coloca você por inteiro ali. Não desiste, porque quando a gente faz as coisas por inteiro, quando a gente faz as coisas por prazer, o resultado vem em tudo o que você fizer. Sempre buscando aquilo que está dentro de você, seja a sua crença qual for, então eu nunca deixei de acreditar que tudo posso naquele que me fortalece. A gente passa por dificuldades sempre, a vida apresenta surpresas. Eu tenho uma filhinha de 4 anos que ela é super geniosa, então ela me desafia pra caramba. Às vezes ela fala para mim, ai, você não é a mãe que eu queria. E aí eu olho e eu falo, força, Deus, força, tudo posso naquilo que me fortalece. Às vezes hoje no meu trabalho a gente é obrigado a tomar decisões difíceis, eu já tive que tomar decisões de demissão de pessoas, de redução de equipes, e eu nunca perdi a minha conexão com Deus, porque para que eu pudesse fazer as melhores escolhas. Então, eu acho que essa conexão é uma coisa bem importante para a gente ter e para a gente manter, porque isso ajuda a gente em tudo que a gente faz. E aí, meu penúltimo slide é quem acredita sempre alcança. Então, a vida está aí, gente. E a gente batalha, a gente corre atrás e a gente alcança. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. E eu queria deixar aberto para perguntas, quaisquer que sejam. Vamos ver o que temos aqui. Não, ainda não temos. Pessoal, quem quiser perguntar pelo QIA, pode ficar à vontade. Não tem vergonha, sei que vocês têm vergonha. Dá para perguntar em forma anônima. Temos aqui uma primeira pergunta. Você ainda faz a sua lista de planos ou se faço? Faço sim. Aliás, eu até preparei como backup, porque eu achei que essa pergunta poderia surgir.
Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, hein? Segredo nosso. Vamos lá, share. Ó, vocês conseguem ver? Eu acho que sim, né? Então, olha, meus planos até o 101. Já conversei com Deus que eu não aceito nada menos que isso, porque eu quero que o 101 uma festa bem animada embaixo do trio elétrico em Salvador. Adoro o carnaval. Acho que tem tudo a ver com o meu nome, as pessoas me chamam de Val, não é à toa. Então, minha festinha de 100 está planejada. Mas até lá, meus planos são levar as minhas filhas para conhecer o mundo, promover uma educação de qualidade, criar as meninas que façam diferença no mundo através dos seus valores. Então, e aí veio de encontro a minha escolha pelo Pio 12. Eu buscava muito uma escola que tivesse a questão dos valores. Ser reconhecida como uma referência de profissional de RH, promovendo a diferença na vida das pessoas. Eu tenho um sonho de abrir a Maison da Arte, então, o que é isso, gente? Muito em breve vocês vão ouvir falar, porque eu vou abrir esta empresa. É uma empresa que vai promover empregabilidade através da arte. Então, eu quero fazer uma empresa que eu forneça curso de arte para as pessoas que ainda não têm emprego, curso de arte de empreendedorismo, com um espaço onde elas possam começar a vender seus trabalhos, aumentar sua autoestima e, dessa forma, entrar no mercado de trabalho. Tenho um plano de envelhecer com saúde física e mental, eu faço muita coisa para isso. E estar rodeada pelo meu marido, amigos, familiares e comemorar 100 anos no trio elétrico em Salvador, como eu tinha dito antes. Você já teve que passar por alguma mudança muito grande? Olha, eu acho que a mudança mais significativa que eu fiz foi a minha separação. Porque eu casei, como eu falei para vocês, com o meu melhor amigo, ele era filho do melhor amigo do meu pai, e isso quebrava uma série de coisas na minha família, porque a família dele estava conectada com a minha, então essa mudança foi uma mudança muito importante. E eu confesso para vocês que eu não tive condição de tomar essa decisão sozinha, digo 100% sozinha, eu fui pedir ajuda. Então, quando eu tinha 29 anos, eu fui fazer terapia. E aí eu adorei o processo, fiz por mais 8, fiz 9 anos de terapia no total. Me ajudou pra caramba, em relação ao autoconhecimento, em relação ao amor próprio, em relação a muitas coisas. Então, essa foi a minha mudança mais significativa. Você tem alguma dica de como fazer uma decisão certa? Olha, gente, a minha dica é segue teu coração. Se conecta com Deus, abre teu coração para Ele, fala, olha, eu preciso tomar uma decisão, me ajuda, e ouve o que ele tem a te dizer. Deus fala com a gente, assim, Deus fala com a gente com muita frequência. O silêncio, gente, eu faço meditação. Eu acho que o silêncio ele ajuda muito nesse processo de você entender o que Deus está te falando. Então, essa é uma dica que eu te dou. Se conecta aí com Deus, com teu eu superior, com quem você acredita, e ouve através do coração. Peraí, eu não quero perder nenhuma pergunta. Aqui. Tipo, quando você tem uma decisão... essa aqui. Quando você tem uma decisão que pode te afetar positivamente e negativamente, os dois lados, você pesa isso sempre, né? E assim, e nesse momento que você vai conversar com Deus, né? É esse momento que você vai refletir sobre isso. Olha, eu estou por ir por esse caminho, eu estou por casar ou comprar uma bicicleta. Casar ou engravidar. Socorro, o que eu faço? Naquele momento surgiu a Adriana, que foi a minha terapeuta. Então, não faça nada, procure a terapeuta. Então, sim, pondera os dois lados, sempre. Você sempre foi muito decidida? Decidida, acho que não, mas eu acho que eu sempre fui muito clara daquilo que eu queria e aquilo que eu não queria para a minha vida. Na verdade, acho que eu sempre tive mais clareza do que aquilo que eu não queria para a minha vida. Então, eu sei de onde eu vim. E eu sei que eu não queria isso nem para mim, nem para os meus filhos. Não pelo ponto de vista de amor, pelo contrário. Pelo ponto de vista de amor, é tudo isso que eu mais quero. E eu olho para os meus pais com muita afeição, com muita gratidão, e me inspiro neles para fazer a mesma coisa para as meninas.
mas do ponto de vista de recurso, eu queria uma vida diferente. E aí isso me levou. Então, não sei se decidida é exatamente a palavra. Eu não entendi essa pergunta aqui. E se ele diz que é meio... E se ele te diz que é meio confuso, você está dizendo Deus? Você está falando do coração. Acho que a dica para você aqui é não toma nenhuma decisão enquanto não estiver claro. Quando a gente não sabe o que fazer, você não faz nada. Né? E aí, quando estiver claro, aí sim você toma uma decisão. Né? Então, quando você não souber o que fazer, você volta para você, essa resposta vai vir. Às vezes demora um pouquinho. Ou às vezes você toma a sua melhor decisão para aquilo. E se você em algum momento titubear e você achar que aquilo não é a decisão certa, aí você muda. Isso acontece, gente, muito com carreira, e falando, eu acho que muito sobre esse tema agora, né, porque para vocês deve estar muito vivo. Uma informação importante para vocês. 70% das profissões de 2030, gente, 2030 está aí, vocês vão estar no mercado de trabalho. 70% das posições de 2030 ainda não foram criadas. Isso, olha que relevante é isso, né? Isso já é muito relevante para vocês que já estão entrando no mercado de trabalho. Para mim, que tenho filha pequena, e aí você fala, olha, não, que escola, vai ter vestibular? Não tenho a menor ideia se vai ter vestibular, gente. Em alguns lugares não tem mais. Em alguns lugares você não tem mais o curso regular de 4 anos. Em alguns lugares você escolhe quais são as matérias que você vai estudar, aquilo que faz mais sentido para você. Eu não sei se vai ter universidade daqui 20 anos. O que eu sei é que daqui 10 anos, 70% das profissões de daqui 10 anos ainda não foram criadas. Então, isso exige da gente uma flexibilidade. Isso exige da gente uma abertura para o conhecimento. Então, se a gente não sabe, a gente vai atrás. Você acha difícil tomar a decisão de mudar os seus planos? Eu acho que essa decisão ela pode ser mais difícil com mais arraigado e com mais linkado você esteja no teu plano. Então, eu confesso para vocês que a decisão de postergar a maternidade, para mim, foi uma decisão muito difícil. E mesmo porque, gente, ela implicava em questões biológicas, né? Então, assim, você tem uma idade, né, para ter filho, ou pelo menos a probabilidade, né, para você ter filhos saudáveis, né? Então, não é que, não, eu vou ser mãe para sempre. Não é. Você tem um limite, né? Então, postergar essa decisão, por exemplo, não foi fácil, não. Porque era uma coisa que eu queria demais, né? Então, essa decisão não foi fácil. Mas eu entendia que se eu pagasse o preço de tentar a maternidade naquele relacionamento que não estava legal, a consequência ia ser muito pior para todo mundo. Para ele, para mim, e principalmente pela criança que viria. E isso não era uma coisa justa. Então, foi quando eu tomei a decisão de me separar. Isso do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional, eu divido com vocês que eu também tive uma outra decisão bem difícil para tomar. Quando eu trabalhei no Abbott eu comecei como coordenadora de recursos humanos, e aí eu fui ganhando mais responsabilidade, fui promovida gerente sênior e tal. Quando eu cheguei em gerente sênior, abri uma vaga nos Estados Unidos para morar lá, em Chicago. E aí a minha gestora falou para mim, olha, essa vaga é legal para você, vai para Chicago. Só que eu sou filha única, meus pais têm idade, e aí eu falei, bom, tudo bem, vou conversar em casa. Meu pai tem diabetes, eu dou um apoio grande para a família. E aí, quando eu falei, meu pai falou assim para mim, não, a gente não vai. Mas se você quiser ir, uma baita oportunidade profissional, vai embora. Eu já tinha me separado, minha chefe falava para mim, melhor momento impossível, né? Tá sem ninguém, é só você, vai embora, abraça essa oportunidade. E naquele momento eu ponderei muito, e eu decidi não ir. Eu não fui por conta dos meus pais, porque meus pais, eu vejo que eles deram a vida por mim,
meus pais, eles abriram mão de um monte de coisa para poder me dar uma educação de qualidade, e eu achava uma baita de uma sacanagem, agora que eu podia retribuir para eles de alguma forma, como eu retribuo, a gente propicia viagem, faz um monte de coisa, eu falo, ó, tchauzinho, tô indo para os Estados Unidos. Mas naquele momento foi uma coisa que mexeu muito comigo. E mexeu mais depois, porque depois eu recebi mais 2 outros convites, até que um dia eu tive uma conversa com a minha gestora. Nessa época o Abbott estava comprando muitas empresas e eu era meio que a especialista de startup dessas empresas que o Abbott comprava aqui no Brasil. E a minha gestora falava assim para mim, eu era gerente sênior nessa época, ela falava assim para mim, olha, se você quer ser diretora nesta empresa, você vai ter que pagar esse preço. E eu falava para ela, Denise, mas esse preço é muito alto. É um preço que bate com a minha família, né? Eu não vou ficar longe deles. Além disso, gente, tinha acontecido outras coisas com pais de colegas minhas que faleceram, e aí elas moravam fora, não conseguiram ver os pais, enfim. Isso me pegava, eu falei para ela, falei, Denise, eu não vou, então faz o seguinte, me tira do plano de sucessão, esquece essa coisa de ser diretor, enquanto o Abbott estiver comprando a empresa, me deixa fazer as startups, que é o que eu gosto de fazer, e tá tudo certo. E eu falei, bom, tudo bem, aí ela me tirou do plano de sucessão. 2 meses depois me surge a oportunidade da Ferrin para ser head de RH, que era uma posição de diretor júnior, vamos dizer assim. Então, é aquilo, gente, você se prende naquilo que você realmente valoriza, mas sem deixar de sonhar, sem deixar de ir atrás. Naquele momento que eu falei aquilo com a minha chefe, eu não tinha deixado de querer ser diretora de recursos humanos. Estava nos meus planos, eu ia ser. Eu sabia que eu ia ser. Talvez não lá, né? Porque lá o preço era muito alto e aquele preço eu não estava disposta a pagar. Você conseguiu, eu morei fora na Califórnia, nada mal, né? Mas eu fui lá antes, eu fui para estudar. Eu morei na Califórnia em 98, quando eu terminei a faculdade, aí me planejei, nessa época eu já tinha comprado meu carro, vendi meu carro, juntei dinheiro, e aí eu morei em Riverside, eu estudei lá, e morei lá 9 meses. Foi uma experiência incrível, eu super recomendo, isso é uma coisa que eu quero para as minhas filhas. Eu sei que o Pio tem essa possibilidade, né? Então, essa é uma coisa que, porque morar fora, não só pelo estudo fora, gente, mas assim, né, no meu caso, por viver longe dos meus pais, eu era filha única, eles faziam tudo por mim, então eu tive que me virar, eu achava que eu falava inglês pra caramba, só que outra coisa é quando você mora fora e você tem que falar inglês de verdade, né? Então foi uma experiência incrível, eu super recomendo. Você se arrepende de não ter ido na primeira vez? Vocês querem dizer que o Abbott me ofereceu para me transferir? Não, eu não me arrependo. Não me arrependo. E depois, olha só como a vida está sempre certa, né? Se eu tivesse ido para Chicago, eu não teria conhecido meu marido. Né? Talvez eu tivesse conhecido outro. Mas, enfim, eu não teria conhecido o Lars, eu não teria tido as meninas. Então, decidindo com o coração, né, colocando os meus pais na frente, eu acabei conseguindo realizar, ser diretora de RH, e eu consegui realizar o sonho de ter uma família, o sonho de ter as minhas filhas. Então, não me arrependo, não. Ele é com esse nome, né? Ele é brasileiro, mas ele é descendente de alemão. Essa coisa de ir para fora é uma coisa que está sempre puxando a gente, né, gente? Ele é descendente de alemão, ele trabalha na Mercedes. Vocês viram as minhas filhas, elas são bem loirinhas, logo, logo vão ter a cidadania alemã. E aí agora a minha empresa me chama para cuidar da Alemanha também, aí eu estou estudando alemão. Enfim, vamos ver, o futuro é Deus per sempre. Você sempre soube que queria fazer marketing? Não. Não, não sabia não, gente. Nossa, eu demorei para escolher qual era a minha faculdade. Assim, quando eu era novinha mesmo, eu queria ser professora porque eu gostava de criança. Aí, depois, eu vi que acho que professora não era exatamente aquilo. Eu pensei em ser pediatra. Então, por muito tempo, eu fiquei com isso na cabeça. Olha, vou ser pediatra, vou fazer medicina, vou ser pediatra, porque eu queria tinha essa coisa de cuidar.
de cuidar de gente, no caso de cuidar de gente pequena, né, que tem um pouco menos de complexidade do que cuidar de adulto. Mas aí aí quando você entra você vai ficando um pouco mais velha, então quando eu fui na minha época segundo grau, né, agora, né, tem outro nome, mas que eu fui entender o que era medicina, que passava por biologia, que passava por sangue, falei, ai não, tem algum outro jeito da gente mudar o mundo? E aí foi aí que falou, não, peraí, a gente mora, né, assim, a gente vive num mundo que é essencialmente capitalista, onde as relações de trabalho não são necessariamente justas. Então eu falei, acho que é por aí, né? Falei, vamos pelo marketing, né, pela estratégia, e a gente faz estratégias para um mundo mais sustentável, onde as pessoas têm uma relação com o trabalho um pouco menos escravizada, e a palavra pode ser forte, gente, mas não é, viu? Porque se você, né, considerar que você ainda tem trabalho, ainda existe trabalho escravo nesse mundo, gente. Nós estamos em 2021, isso é muito surreal. Então foi por isso que eu acabei decidindo, falei, não, é o marketing, eu vou ser empreendedora, eu vou ter uma empresa que isso seja diferente, e eu vou dar o exemplo de que pode ser diferente. Eu acho que eu tinha muito em mim essa coisa de querer cuidar do outro, e eu achava que esse era o caminho. Você aprendeu todas as línguas que você fala para o trabalho ou para viajar? Então, foi pelas duas coisas. Então, eu aprendi inglês porque, né, inglês é básico. Quando eu entrei no mercado de trabalho, gente, se você falasse inglês, hoje todo mundo fala inglês, quer dizer, todo mundo mais ou menos, né? Mas é meio básico. Mas assim, quando eu entrei no mercado de trabalho, era um baita diferencial se você falasse inglês. Então, como eu queria entrar numa multinacional, como eu queria uma posição de gestão, eu falei, gente, eu preciso do inglês. Então, o inglês foi meio que uma necessidade para entrar no mercado de trabalho. O espanhol foi porque eu achava bonito, eu gostava de música, né? Bom, já me entreguei a idade, né? Então, assim, eu sempre fui fã de Menudo, gostava muito das músicas, eu tive uma amiga muito próxima argentina, e aí, depois que eu resolvi a questão do inglês, eu fui estudar espanhol também, pela coisa, né, que eu gostava, e também tinha muita oportunidade Latam. Na Ferrin eu era Latam, então foi uma coisa meio combinada. E o francês foi porque quando eu fui para a LVMH, eu descobri que na França tem poucos franceses que falam inglês, quer dizer, naquele momento, hoje todo mundo fala inglês. Naquele momento, poucos franceses falavam, então eu tinha muita dificuldade de conversar em inglês com eles. E falando só uma frasezinha em francês, eu já abria 1000 portas. Assim, minha primeira semana na Aliança Francesa, que eu aprendi a falar, olha, bom dia, meu nome é Valéria, me desculpa, eu não sei falar inglês, você pode, por favor, falar, eu não sei falar francês, você pode, por favor, falar inglês? Nossa, as pessoas já me tratavam, e todo mundo fala que o francês é super hostil, né? Eu acho que acaba essa hostilidade vindo por conta de não conseguir se comunicar. Então, eu vejo que você aprende uma frase, você já abre 1000 portas. Então, o francês foi por trabalho, e depois, claro, eu adoro a França, então fui para lá viajando algumas vezes, então hoje me ajuda em outras coisas. Quantas línguas você sabe? Bom, eu falo fluente o inglês, eu falo fluente o espanhol, e o francês eu falo bem, agora eu estou aprendendo o alemão por conta do trabalho, porque eu estou responsável pela Alemanha, Áustria e Suíça, e eu tenho algumas pessoas lá no meu grupo que não falam inglês, então eu preciso me comunicar com eles, né, gente? RH, a gente tem que se comunicar com todo mundo, você tem que estar perto das pessoas. Vocês vão viver num mundo que o app vai poder fazer isso por vocês. Né? Hoje ainda não é possível. Hoje, né, a gente ainda tem que estudar idiomas para a gente conseguir se comunicar. O que mais, gente? Aproveitem. Estou adorando esse grupo que está fazendo várias perguntas. Você viu? Estou adorando, e perguntas ótimas. Sim. Bom. Eu tenho uma pergunta para você.
Como que foi sua pós-graduação em gestão de pessoas? Você gostou? Te ajudou bastante? Porque marketing não está muito relacionado com recursos humanos, tá? Não, não, e eu vou te falar que o que a gente aprende na faculdade, mesmo em RH, não tem nada a ver. Então, a pós, ela me deu muita ferramenta. Então, ela me deu muita ferramenta de coisas que eu não tinha aprendido ainda, de desenvolvimento, ela me deu muita ferramenta para a área de compensation, como você faz uma pesquisa e tudo mais. Agora, eu acho que o maior ganho da pós foi ter colegas que já vinham de RH. Então, eu era a única que estava trabalhando em RH fazia pouco tempo. Eu era menos experiente, vamos dizer assim. E aí, na pós, eu tinha colegas da Ambev, eu tinha colegas da GM, que já faziam, tinha uma colega que trabalhava na Alcoa. Então, esse pessoal já fazia RH muito bem. Então, eu vou te contar que eu aprendi muito com eles. E eu não tenho vergonha, vocês devem ter percebido, né, de perguntar as coisas e perguntar como é que as pessoas fazem. Então, eu me inspirei e eu pedi muita ajuda. Então, se eu precisava fazer, teve uma época que eu precisei fazer programa de liderança. Eu fui atrás daquilo que tinha de mais moderno para apresentar para a minha diretora. Então, das últimas tendências e tudo mais. E eu fui atrás, claro, perguntei para os meus professores da pós, mas quem me deu as respostas não foram os meus professores da pós, foram os meus colegas que já trabalhavam com isso. Então, a pós eu super recomendo, mas eu acho que vale mais pelo networking do que pelo conhecimento em si, a não ser que, né, você seja, né, muito inexperiente no conhecimento, como era o meu caso. Obrigado. Como você acha que o marketing pode mudar o mundo? Então, essa é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que me norteou. Na minha época, né, a maioria dos presidentes das empresas, eles eram marqueteiros. Você tem fases, né? Você fala, olha, de onde veio o presidente da empresa? Então, né, tem uma época que os presidentes das empresas, eles eram financeiros. Tem uma época que os presidentes das empresas, eles eram da área de produção. Né? Então, o que eu acho, né, a respeito dessa coisa de mudar o mundo, é que liderança muda o mundo. Muda o mundo fazendo a diferença na vida das pessoas que você tem embaixo de você. Quanto maior a sua empresa, maior é o impacto que ela tem, né? Porque você está impactando seus funcionários, as famílias dos funcionários, você está impactando os seus fornecedores, você está impactando os seus terceiros. Então, você como executivo numa empresa dessas, você pode tomar decisões que mudam o mundo. Você pode, hoje, a minha empresa, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela decide não retornar as pessoas ao ambiente de trabalho. E aí você fala, nossa, mas né, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com cuidado, com a exposição. Né? Então, olha o impacto das suas decisões, né? Então, de comprar produtos que sejam de fontes sustentáveis, de não comprar insumos de empresas que poluem o ar. Então, todas essas decisões que são tomadas por altas lideranças, né, mesmo de produzir insumos que poluem o ambiente, de produzir, de ter funcionários e não registrá-los, quer dizer, todas essas decisões, elas impactam diretamente as relações de trabalho, as relações de sustentabilidade. E era nesse sentido que eu achava que eu podia mudar o mundo. Você pode passar alguns dos seus contatos aqui? Com certeza. Meu e-mail, vou passar meu e-mail pessoal, tá, pessoal? Se vocês quiserem anotar, é val, underline M de Maria, underline Andrade, @hotmail.com. Qual foi a primeira impressão do curso de marketing? Nossa, foi uma delícia. E aí eu falo, qual foi a primeira impressão da faculdade? Qual foi a primeira impressão da PUC? Gente, eu amei estudar na PUC. Tanto que eu voltei para estudar lá depois.
tanto que, assim, eu gostaria de dar aula na PUC. Quem sabe eu ainda faço isso depois. A PUC é uma faculdade incrível. Sabe o legal da PUC, né? Quer dizer, não sei como é que está agora, mas quando eu estudei era assim, é que você fazia as aulas com pessoas diferentes, não necessariamente do seu curso. Então, eu fazia aulas de direito com o pessoal de direito, e a gente ficava tudo no mesmo prédio, então você conhecia muita gente de outros cursos, muita gente diferente, além de, naquela época, ter uma coisa política que era muito forte, né? Então, você tinha o grupo do prédio novo com o grupo do prédio velho, que era, né, assim, o grupo do prédio velho mais de humanas, do prédio novo mais de exatas, e aí esses grupos nem sempre se davam bem, quando tinha eleição era uma coisa disputadíssima, então essa diversidade dentro da faculdade era uma coisa incrível. Então, entrar na faculdade é muito legal. O que eu estranhei, eu conto para vocês, é que antes de entrar na faculdade, eu me matava de estudar. E aí, cheguei na faculdade, era tudo muito tranquilo. Você tinha 2 aulas por dia, tinha um barzinho lá fora, chamava a terceira aula, e eu falava, nossa, só isso? Então, né, não tem que estudar perto do que eu vim estudando, né? Então, isso foi uma coisa que eu estranhei, mas entrar na faculdade é maravilhoso, fora as economias e essas todas coisas que eu super recomendo que vocês participem. Repito, meu e-mail é val, V-A-L, underline, M de Maria, underline, Andrade, @hotmail.com. Pegaram? Isso mesmo. Val, underline M, underline Andrade, @hotmail.com. Isso mesmo. Imagina. É um prazer estar aqui, gente. Que delícia. Eu já tive aí um dia, não faz tanto tempo assim, é que o tempo voa demais. Vocês têm mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta mais, pessoal? Bom, então, vou encerrar a nossa palestra, está no horário. Parece que temos uma. Não, obrigado. Adorei. Olha, desejo aí de todo o coração muita felicidade para vocês, muito sucesso dentro da sua definição de sucesso, que vocês façam as melhores escolhas, que Deus sempre ilumine vocês para que vocês possam fazer as melhores, e se vocês resolverem mudar de ideia, mudem, porque vocês têm a capacidade de fazer e construir a sua felicidade. Tudo de melhor do fundo do meu coração. Obrigado, Valéria, mais uma vez. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta com o último ciclo de palestra. A gente pede para que vocês respondam um questionário rapidinho do Zoom, do webinar, né? E até daqui a pouco. Obrigado, Valéria. Obrigado, pessoal. Obrigada.